Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de gravação de aulas. Aqui você vai encontrar alguns passos essenciais para transformar o seu conhecimento em experiências audiovisuais marcantes. Seja você professor, psicanalista, terapeuta, criador de conteúdo ou qualquer profissional que deseja comunicar ideias com clareza e impacto. Esse curso foi pensado para te conduzir passo a passo da simplicidade à excelência. Não vamos aqui apenas falar de técnica, a gente vai falar de percepção, de como o olhar do seu público é formado nos primeiros segundos e como que pequenos detalhes podem mudar completamente a sensação que o aluno ou o espectador tem ao assistir a sua aula. O curso é dividido em 4 módulos, cada um construindo a base para o próximo. No primeiro módulo, a gente vai falar sobre o cenário como uma linguagem silenciosa. A gente vai entender como o ambiente em que você grava comunica tanto quanto a sua voz ou quanto a sua mensagem. Você vai descobrir como o cenário pode reforçar a sua mensagem, a sua identidade e até elevar o nível da sua autoridade, mesmo sem dizer uma palavra. No segundo módulo, a gente vai falar sobre a iluminação, um elemento invisível, mas que transforma a percepção de valor do seu vídeo. Você vai perceber que a luz funciona como uma linguagem e que dominar a luz é dominar o olhar de quem te assiste. Depois a gente vai mergulhar na captura digital, no terceiro módulo, onde a gente vai ver como os softwares dedicados de gravação podem integrar fontes de áudio e vídeo e controle de cenas para ajudar a construir uma fluidez, um dinamismo e assim um profissionalismo do seu material. Então, no quarto módulo, a gente vai entrar na parte de edição, o momento em que a mágica acontece, onde a técnica e a sensibilidade se unem para transformar gravações em conteúdos envolventes e profissionais. Mas antes da gente terminar, a gente ainda vai ter uma aula bônus especial. Eu não vou te contar aqui agora qual o tema dessa aula, mas eu posso te garantir que ela vai elevar o seu nível de autoridade diante do seu público de um jeito que poucos dominam. É um recurso simples, mas muito poderoso, que vai te fazer perceber ou parecer mais natural, seguro e confiante diante das câmeras. Então se prepara aí, ajeita essa coluna, porque a partir de agora cada detalhe da luz, do olhar, do som, da postura vai começar a fazer sentido para você. Você não está apenas aprendendo a gravar aulas aqui, você está aprendendo a construir presença, a comunicar essência e a transformar conhecimento em experiência. Então vamos começar junto e, para iniciar com o pé direito, vamos falar sobre o primeiro elemento dessa construção, que é o cenário. Então, de imediato, vamos mudando a nossa cena e você vai aprender aqui a fazer essas transições suaves de cena, certo? E vamos começar a falar de cenário então, né, pessoal? A nossa primeira aula. E vamos passar aqui para os tópicos. Então, bom, quando a gente pensa em comunicação, geralmente a gente se concentra nas palavras, na entonação da voz ou na clareza da mensagem. Mas tem um elemento que, embora seja silencioso, exerce uma influência imensa sobre como a gente é percebido, que é o cenário. Ele é, por assim dizer, um pano de fundo simbólico da mensagem. E ao contrário do que muitos acreditam, não é apenas uma questão estética. O cenário é parte integrante do discurso, moldando a interpretação, a emoção e até a credibilidade do que está sendo dito, ou de quem está dizendo. Em um vídeo, a imagem fala tanto quanto a voz, e o cenário é uma dessas vozes invisíveis capazes de reforçar, suavizar ou até contradizer a intenção de quem está falando. Então a gente vai aqui explorar ponto a ponto como isso acontece, certo? Deixa eu só mudar essa minha tela aqui para você poder ver as imagens também, né? Então vamos nos concentrar naquilo que importa. Então, como eu disse, o cenário comunica antes da fala, né? Nos primeiros segundos de um vídeo, antes mesmo da primeira palavra ser dita, o espectador já formou uma opinião. O cérebro humano é extremamente rápido em processar informações visuais. E isso inclui o ambiente ao redor do comunicador. Se o cenário é desorganizado, mal iluminado ou genérico, a primeira impressão pode ser de um amadorismo, um descuido, uma displicência. Por outro lado, se o cenário é bem pensado, ainda que simples, ele transmite clareza, cuidado, profissionalismo, sabe? Pensa num professor gravando uma aula. Se ele aparece em um ambiente escuro ou com objetos fora de contexto e uma iluminação desfavorável, o aluno tende a se distrair, sentindo falta de foco visual. Já em um cenário com boa iluminação, com enquadramento equilibrado e um fundo coerente, isso cria uma sensação imediata de confiança e de interesse.
Essa comunicação visual é tão poderosa que, mesmo inconscientemente, o público associa o cenário a uma qualidade do conteúdo. Se essa pessoa cuida dos detalhes visuais, provavelmente ela vai cuidar daquilo que ela me ensina ou do que ela está me oferecendo. Faz sentido isso para você? Eu espero que sim. Então, o cenário reforça a identidade e o propósito da mensagem, né? Cada elemento do cenário é uma oportunidade de expressar quem você é e o que você representa. As cores das paredes, a textura dos objetos, os livros, os quadros e até o tipo de cadeira tem um papel simbólico. Isso quando a cadeira aparece, aqui não é o meu caso, né? Quando esses elementos são escolhidos com intenção, o cenário passa a ser um reflexo da identidade do comunicador. Por exemplo, um psicanalista pode usar tons neutros, quentes, plantas e uma iluminação mais suave, criando um ambiente que transmite acolhimento, reflexão, que transmite calma, sentimentos que fazem parte da prática clínica. Já um criador de conteúdo voltado para a área de tecnologia pode optar por um fundo escuro com luzes de LED e objetos minimalistas, sugerindo inovação e modernidade. O segredo está na coerência. O cenário precisa conversar com a mensagem e com o público. Tá? Um curso sobre autoconhecimento gravado em um ambiente caótico gera uma dissonância cognitiva. O espectador sente que algo não está se encaixando, mas o mesmo conteúdo gravado em um ambiente equilibrado visualmente, limpo e bem iluminado, soa mais coerente e convincente. Então o cenário é uma ferramenta de posicionamento. Ele diz visualmente: esse é o universo que a minha mensagem existe. Esse é o universo que eu posso te oferecer. É quem eu sou e quem eu vendo. Certo? O cenário influencia a percepção emocional do público. O ser humano é profundamente sensível ao ambiente. Mesmo por meio de uma tela, o nosso cérebro reage aos estímulos visuais como se a gente estivesse fisicamente no espaço. Ambientes escuros, por exemplo, despertam uma introspecção, mas também podem gerar distanciamento emocional. Já tons mais claros e uma luz quente evocam uma proximidade e uma empatia. Isso aqui que vocês estão vendo é uma luz quente, que é uma luz mais amareladinha, tá? Então, o cenário precisa ser pensado como parte da emoção que se quer provocar. Uma aula sobre temas complexos pode ser reforçada por um cenário com cores sóbrias e neutras, ajudando o espectador a manter a concentração. Já uma aula motivacional ganha vida com mais cor, com textura e com movimento no fundo. A iluminação é outro elemento crucial, né? Uma luz lateral cria uma profundidade e naturalidade, enquanto uma luz frontal excessiva pode achatar a imagem e tornar o rosto do comunicador um tanto artificial até, sem volume. Da mesma forma, a organização do espaço influencia o estado mental de quem assiste. Um cenário limpo facilita o foco, um cenário poluído dispersa a atenção. Em resumo, o ambiente em que se grava é uma ponte emocional entre o conteúdo e o espectador. E quanto mais harmônico for esse espaço, mais fluida vai ser a experiência de aprendizado e de escuta e maior a retenção, certo? O cenário então ajuda a construir a autoridade e a confiança. A autoridade não vem apenas do que se diz, vem também de como se parece. Não importa ser, também temos que parecer, felizmente ou infelizmente, tá? Então, em vídeo, a percepção de autoridade é inseparável da imagem, e o cenário é um dos pilares dessa imagem. Um ambiente bem planejado comunica domínio, segurança e preparo. Por exemplo, imagina um professor aqui explicando um tema complexo com um cenário desorganizado, com uma pilha de roupa no fundo ou uma estante fora de ordem. Mesmo que o conteúdo seja excelente, parte da credibilidade se perde ali. Por outro lado, o mesmo professor gravando em um ambiente visualmente coerente e neutro transmite imediatamente a sensação de que é alguém que sabe o que está fazendo, e isso acontece porque o cenário reforça a coerência simbólica. Se a aparência, o tom de voz e o ambiente estão em sintonia, o público percebe a consistência, e consistência é a base da confiança. Além disso, o cenário cria um marco de autoridade visual, e com o tempo o público passa a associar aquele ambiente à competência e à seriedade daquele comunicador. É o mesmo princípio de um noticiário, de um consultório ou de uma sala de aula tradicional. O espaço ajuda a legitimar aquela mensagem. E o cenário cria continuidade e familiaridade visual. A repetição visual cria vínculo. Quando um comunicador grava em um mesmo ambiente ou mantém uma estética consistente, o público passa a reconhecer aquele espaço como parte da identidade dele. Isso gera familiaridade, e a familiaridade gera confiança. É por isso que grandes canais do YouTube, cursos e marcas mantêm uma estética constante. Não é apenas por estética, é porque ela cria uma sensação de continuidade narrativa. O espectador sente que voltou a um lugar conhecido, mesmo que o conteúdo seja novo.
E esse reconhecimento visual facilita o engajamento e a lembrança. Além disso, a familiaridade traz conforto. Em um mundo saturado de estímulos e mudanças rápidas, um cenário coerente se torna um ponto de estabilidade, é um ponto de ancoragem. Quando o público encontra um ambiente visual agradável e reconhecível, ele tende a permanecer mais tempo assistindo, a prestar mais atenção e a criar uma relação emocional com o comunicador. Então, o cenário é a moldura da credibilidade. O cenário é mais do que uma decoração, ele é parte da narrativa. Ele fala, ainda que sem palavras. É o espaço onde a mensagem ganha corpo, onde a emoção encontra forma e onde o público decide, consciente ou não, se acredita no que está sendo dito ou não. Pensar o cenário é pensar o discurso, é entender que o ambiente é uma extensão da sua voz, do seu propósito, da sua identidade profissional. Mesmo os recursos mais simples, um tecido bem escolhido, uma iluminação natural bem posicionada ou uma parede neutra, podem transformar a percepção do seu público. Em última análise, o cenário é a moldura da credibilidade, então, como eu tinha dito antes. Ele não cria a obra, mas ele valoriza. Ele direciona o olhar e dá sentido para a experiência. E quando bem utilizado, transforma qualquer vídeo comum em uma mensagem de maior poder visual, mais coerente e talvez inesquecível. Mas então, quem sabe agora a gente analisa alguns cenários juntos. Vamos tentar fazer isso? Por que tá aparecendo esse contador aqui? Eu já nem sei, né? Não liguei nada de contador de tempo. Bom, deixa pra lá, vamos seguir aqui. O que esse cenário transmite? Aqui já tem uma dica, né? Antes mesmo da gente começar a falar, o ambiente em que a gente está comunica muita coisa sobre a gente. O cenário fala por nós e o primeiro cenário que a gente vê aqui é um exemplo perfeito disso. Perceba que a gente tem uma cadeira de couro, uma mesa de madeira escura e uma parede com tons grafite. Tem uma iluminação quente e pontual também. Tudo parece pensado com cuidado. Esse cenário transmite autoridade, requinte e sobriedade. É o tipo de ambiente que diz sem palavras: eu domino aquilo que eu falo. Ele é ideal para profissionais que querem transmitir confiança e seriedade. Psicólogos, advogados, professores universitários, consultores, mentores e pessoas que falam de temas técnicos ou estratégicos podem se beneficiar muito desse tipo de cenário. A paleta de cores mais escura ajuda a criar uma sensação de profundidade e de respeito. As texturas de madeira e de couro trazem uma elegância clássica, mas sem exagero, sabe? Além disso, o uso da luz é muito importante aqui. Nada muito brilhante ou muito frio. A iluminação quente suaviza o ambiente, mas mantém um clima de seriedade. E esse cenário é ótimo para aulas mais formais, conteúdos mais densos ou vídeos institucionais, em que o objetivo é demonstrar domínio, estabilidade e segurança. Ele conversa muito bem com públicos que valorizam a tradição, a solidez e o profissionalismo. Imagina aqui, por exemplo, uma aula sobre gestão, finanças, direito ou mesmo psicanálise. O aluno precisa sentir que está diante de alguém com preparo, alguém que tem bagagem. Esse ambiente aqui, então, funciona como uma extensão da credibilidade de quem está falando. Agora, se esse primeiro cenário comunica firmeza e autoridade, o próximo traz uma sensação diferente, uma energia mais acolhedora, mais humana. Aqui o clima muda completamente. O cenário é mais claro, com tons neutros e suaves. Plantas, quadros delicados, uma luz morna e meio difusa, que é essa luz assim que se abre. Tudo parece convidar para a calma. Né? Esse ambiente transmite acolhimento, proximidade e tranquilidade, então. Ele é ideal para aulas que buscam criar uma conexão emocional, como conteúdo sobre autoconhecimento, saúde mental, espiritualidade, bem-estar, comunicação interpessoal. Enquanto o cenário de antes colocava o comunicador em uma posição de autoridade, esse aqui coloca o comunicador lado a lado com o público, na mesma altura. O foco aqui é gerar confiança e empatia, não um sistema hierárquico. A iluminação natural, a madeira clara, o verde das plantas ajudam o cérebro do espectador a relaxar. E isso cria uma atmosfera perfeita para vídeos mais afetivos e mais conversacionais. Vamos pensar aqui, por exemplo, em uma aula de meditação guiada, uma conversa sobre relacionamentos ou um conteúdo sobre terapia. Esse tipo de ambiente diz: você está num lugar seguro, pode respirar, pode ser quem você é. Visualmente o cenário é leve, e o que também ajuda a manter o foco na fala e nas emoções. E esse tipo de composição é excelente para quem quer humanizar o conteúdo e criar uma experiência íntima com o seu público. E bom, se o primeiro cenário era de autoridade e o segundo de acolhimento, o próximo vai te trazer um pouco mais de energia criativa. Então, observa aqui o impacto dessas cores.
Aqui o cenário ele é mais vibrante, moderno, mais cheio de vida. As paredes têm uma arte abstrata em azul e amarelo, a iluminação tem um toque colorido e o ambiente transmite um dinamismo. Esse tipo de cenário comunica criatividade, inspiração e movimento. Ele é ideal para aulas práticas, dinâmicas, voltadas para inovação, arte, marketing digital, design audiovisual, criação de conteúdo criativo, né, um ensino criativo. Essas cores estimulam o cérebro. O amarelo desperta atenção e alegria, enquanto o azul passa confiança e fluidez. E o contraste entre elas cria um ritmo visual. Além disso, esses elementos assimétricos e as luzes coloridas dão uma sensação de modernidade. É um cenário ideal para quem quer estimular o espectador a pensar fora da caixa. Esse ambiente é ótimo para públicos mais jovens, criadores de conteúdo, professores que trabalham com temas mais contemporâneos. E ele também funciona bem para aulas motivacionais de brainstorming ou habilidades criativas. Mas nem sempre a gente precisa de cor e de energia. Às vezes o que a gente precisa é de foco, organização e clareza. E é isso que o nosso próximo cenário vai trazer. Então agora a gente volta para um cenário onde o equilíbrio domina. Esse cenário transmite clareza, organização e minimalismo. A composição é limpa, sem excesso de elementos, mas tudo está em harmonia. A iluminação, os objetos, os tons. Esse ambiente é perfeito para aulas explicativas, tutoriais, gravações que exigem concentração. Isso aqui funciona muito bem para professores que ensinam lógica, matemática, tecnologia, idiomas, conteúdos um pouco mais técnicos. A simplicidade visual ajuda o cérebro do espectador a se concentrar na mensagem, né? Não tem distrações. E isso aumenta o entendimento e a retenção do conteúdo. E as cores neutras e o equilíbrio entre a madeira e a luz morna criam uma atmosfera de calma intelectual. O público sente aqui que está num ambiente confiável, objetivo e claro. Esse cenário aqui é ótimo para profissionais que valorizam a didática e a precisão, ou para quem quer transmitir eficiência e foco. E por fim, a gente chega aqui então num último cenário para ser avaliado, né, que ele é mais introspectivo e profundo. Acho que o mais de todos aqui. Aqui o ambiente é mais escuro, com tons um verde musgo, um azul petróleo. A iluminação é suave e pontual, né, que vem daquela luminária ali. Ele é uma, acho que a luminária é até uma luminária meio vintage, né, que ela esquenta o espaço. A estante de livros, a poltrona de veludo, um quadro antigo completam todo esse clima, né? Esse cenário transmite calma, conforto e profundidade. É ideal para aulas mais reflexivas, discussões filosóficas, temas sobre autoconhecimento profundo, né? Psicanálise, quem sabe. E o uso dessas cores escuras e texturas ricas desperta um senso de intimidade, de introspecção. É o tipo de ambiente que convida o espectador a mergulhar no conteúdo. Visivelmente, ele cria um clima quase literário intelectual, como uma biblioteca particular. Esse aqui é um cenário perfeito para conteúdos que exigem uma escuta pausada, uma contemplação. Esse tipo de ambiente é ótimo para palestras sobre propósito, conversas sobre emoções, temas históricos ou teóricos, tudo que exige profundidade e maturidade emocional. Então, como a gente vê aqui, cada cenário fala e fala muito. Mas mais do que estética, o cenário é uma ferramenta de comunicação emocional. Ele tem que refletir não apenas quem fala, mas como e para quem se fala. Quando o cenário está alinhado à mensagem, o público sente a verdade no que é dito. E agora então eu quero te convidar a conhecer uma alternativa mais prática e de baixo custo para você qualificar a imagem do seu produto e agregar valor à sua entrega, que são os cenários 3D. Então aqui, ó, a gente chega e todos esses cenários que vocês estão vendo aqui, tá? Eles são 3D, eles não são um cenário, eles não são um cenário digital, tá? Eles são um cenário físico, só que eles são impressos, tá? Então assim, ó, bom, vamos falar aqui dos benefícios, né, desse cenário aqui, que eu acho que é bem bacana, com um baixo custo. Nos últimos anos, né, com o crescimento dessa produção de vídeos, assim, de cursos online, de transmissões ao vivo, a preocupação com cenários deixou de ser um detalhe estético e passou a ser um elemento fundamental da comunicação visual. Não por nada, o primeiro módulo do curso é sobre isso. E um bom cenário é capaz de transmitir sensações, construir credibilidade e reforçar a mensagem que está sendo dita. Mas nem sempre o ambiente que a gente tem disponível para gravação é bonito, adequado ou mesmo silencioso. E nesse contexto entra essa ideia aí do cenário com um tecido 3D, ou 3D em tecido, né? Que é uma solução simples e bem prática, e eu acho que extremamente eficaz para transformar qualquer espaço em um ambiente profissional. Mas o que exatamente são esses cenários 3D, né?
Esse cenário 3D em tecido são fundos para gravação feitos de um material têxtil especial, geralmente um poliéster ou uma microfibra, impressos em alta resolução com imagens realistas que simulam texturas e profundidades, como paredes de tijolos, madeira, estante, cortinas, etc. E esses tecidos podem ser presos a estruturas simples, como varões, tripés, canos, ou mesmo colados na parede com uma fita dupla face. E quando bem iluminados, eles criam uma iluminação, uma impressão, na verdade, de um cenário tridimensional. E aí agora eu quero te convidar para prestar atenção no meu cenário. Eu não sei se você já reparou no meu cenário antes, né? Mas você vê aqui que tem uma iluminária, né? Que está emitindo luz ali. Tem esses livros aqui. Tem uma balancinha aqui em cima, né? Tem esse arroba, né? Porque, enfim, eu trabalho muito aqui com o digital. Mas, se eu te disser que esse cenário não é de verdade, mas que ele está aqui, você acredita? Será que você já tinha reparado? Olha só, vamos ver se dá para ver. Ó, é um tecido, gente. É um tecido. Essa luminária não está aqui. Só que o que acontece? Por que ela está refletindo um pouco de luz? Porque eu tenho um LED próximo dela. Eu tenho um LED. E aí eu consigo fazer, inclusive mudando a cor do LED, eu posso mudar a cor da minha luminária. Se eu quiser deixar uma luz branca mais fria, sabe? Tipo uma luz fluorescente, uma lâmpada LED branca, é assim que eu faço. Então se eu quero deixar um tom mais azulado, mais avermelhado, é só mudar a cor do LED, certo? E por que eu tô olhando agora pro lado aqui? Porque eu não estou mais olhando pra minha câmera. Enquanto eu falava com vocês, eu estava olhando pra câmera. Agora, tô olhando aqui pra minha imagem até para eu poder me situar e apontar para vocês, certo? Mas então é isso, o meu cenário já é um cenário 3D, tá? Então as soluções que eu trago aqui para vocês, soluções que eu trago para você aqui, para você, são coisas que eu faço, são coisas que funcionaram para mim e que me trouxeram esse resultado que eu estou te oferecendo, certo? Então vamos voltar aqui, perfeito? Então, embora sejam, né, uma alternativa mais acessível em comparação à construção física de um estúdio, o impacto visual pode ser impressionante, né? E é justamente aí que está o grande diferencial dessa, dessa dica, dessa técnica, né? A combinação entre custo e benefício, entre a estética e a versatilidade. Então, em seguida, a gente vai aprofundar os principais benefícios desses cenários, tanto do ponto de vista técnico quanto comunicacional, abordando desde a praticidade até o impacto emocional que eles causam no nosso espectador. Tá? Então, um dos grandes atrativos dos cenários 3D em tecidos é o baixo investimento financeiro. Em comparação com outras alternativas, montar um cenário físico requer uma pintura, marcenaria, móveis, iluminação planejada, né, manutenção, e tudo isso custa tempo e custa dinheiro. Com esse tipo de cenário 3D, o custo é uma fração disso, mas o resultado visual pode ser igualmente profissional. Por ser um material portátil, o tecido pode ser dobrado, transportado e reutilizado inúmeras vezes. E isso é especialmente vantajoso para professores, psicanalistas, terapeutas, criadores de conteúdo, pequenos empreendedores digitais, gente que quer ter aquela liberdade geográfica, sabe? E que nem sempre tem recurso para montar um estúdio fixo. Com esse cenário 3D, é possível a gente transformar até mesmo um quarto comum em um ambiente digno de uma produção profissional. Além disso, o retorno é rápido. Uma gravação com um cenário limpo e bem enquadrado e visualmente coerente aumenta a credibilidade do vídeo. E a credibilidade se converte em atenção, engajamento e vendas. Então, o nome 3D não está ali por acaso, né? Esses tecidos são projetados com sombras, com texturas, com perspectivas, com contrastes que criam essa sensação de profundidade, mesmo sendo uma superfície totalmente plana. Quando bem posicionados e iluminados, o resultado é surpreendente, né? Eu espero, eu espero que vocês tenham tido essa surpresa que eu espero, né? Enfim, que eu gostaria pelo menos. E, bom, o público tem a impressão de que o apresentador pode estar num espaço amplo, bem decorado, né? Quando na verdade ele está num ambiente bem simples. Eu mesmo, por exemplo, estou numa sala aqui da minha casa, que eu transformei num escritório, mas eu não queria gastar rios de dinheiro para adaptar e ter um espaço congelado, né? Que eu não pudesse mudar mais. Aqui eu posso mudar o tipo de cenário se eu quiser daqui a um tempo, então bem mais fácil, sabe? Então, um tecido que imita uma estante de madeira pode parecer uma biblioteca real no fundo, né? As sombras que são mais sutis, os jogos de luz, o equilíbrio das cores ajudam o olho humano a acreditar nessa cena. Até porque assim, ninguém está de fato prestando atenção no que está no fundo. Geralmente você está prestando atenção em quem está falando ou nisso aqui que está do lado, na apresentação. Né? Então, claro, tudo vai depender de como você entrega o seu conteúdo, de como você apresenta, mas mesmo eu fazendo essa abertura mais ampla aqui,
salvo se você ficar prestando muita atenção, e eu dou uma leve desfocada no meu fundo, para realmente borrar qualquer tipo de imperfeição que apareça, qualquer movimento de algum vento que entra pela janela, por exemplo. Então, né, a gente vai encontrando ferramentas e mecanismos para trabalhar melhor. Então, eu acredito que isso eleva instantaneamente o padrão visual do vídeo, criando uma atmosfera envolvente e realista. E o mais interessante é que esse efeito é alcançado sem a necessidade de câmeras sofisticadas ou lentes mais caras, né? Com uma câmera básica ou até um smartphone de qualidade razoável, essa ilusão se mantém, o que torna um recurso acessível a praticamente qualquer pessoa, né? Outro grande benefício desses cenários é a versatilidade. Eles podem ser produzidos com diferentes estilos, cores, temáticas, né, para ambientes corporativos, palestras, de salas aconchegantes, né, ambientes mais criativos para marketing ou design, né, espaços mais minimalistas. E essa flexibilidade permite para o criador adaptar o ambiente conforme o público e o tipo de conteúdo dele. Ou mesmo fazer testes. Eu quero fazer um teste com um ambiente mais moderno, outro com mais conservador, sei lá. Um professor de filosofia, por exemplo, pode usar um fundo com estantes e uma iluminação suave transmitindo calma e profundidade. Já um comunicador da área de inovação pode optar por um fundo mais colorido, mais geométrico, que traga um dinamismo, uma energia. E a troca desse cenário ela é simples, como eu disse, né? A gente só tem que desmontar a estrutura, no meu caso, que é uma estrutura, não fixei na parede, e montar com outro fundo. Então esses cenários são leves, são fáceis de instalar, eles podem ser fixados nesses suportes retráteis. Eu, particularmente, usei aqui dois varões de cortina, um para a parte de cima, outro para a parte de baixo, para deixar ele sempre bem estendido. Dois tripés de fotografia, que eu já tinha, inclusive. E estiquei ele, prendo ele nas laterais ali assim, com um grampinho, e tá tudo certo. Ele fica esticadinho aqui, não balança muito. Então, para quem quer gravar em locais diferentes, esse tecido cabe em qualquer mochila, né? E pode ser levado para qualquer lugar. Claro, se você coloca essa estrutura toda aqui, tem que ser uma mochilinha um pouquinho mais robusta para colocar tripé, os varões, enfim. Mas se você vai de carro viajar, você coloca no porta-mala ali, tá super tranquilo, gente. E essa praticidade é especialmente importante para quem precisa gravar com frequência sem depender de uma equipe técnica grande, sabe? Para fazer todo o preparativo, que quer se virar sozinho. Gravar com um cenário real muitas vezes envolve lidar com elementos que fogem do nosso controle, né? Ruídos externos, reflexos, mudanças de luz, objetos que destoam da mensagem. Mas com essa opção aqui, o criador controla completamente o que aparece na tela. Claro, o som que eu comentei não, né? Às vezes, talvez vocês escutem algum som de latido de cachorro, porque eu estou próximo da frente da minha casa e às vezes os cachorros latem. Enfim. Mas eu regulei o meu microfone para tentar não captar esse ruído distante, tá? Mas enfim, isso a gente vai ver depois. Bom, eu acho que isso é valioso para quem quer manter consistência visual nos seus vídeos, né? Reforçando a imagem profissional e criando um reconhecimento de marca. E outro ponto importante é essa liberdade criativa. É possível combinar o tecido com elementos reais, uma planta, com uma luminária, com um objeto decorativo, para dar ainda mais autenticidade se você quiser. E essa fusão entre o cenário impresso e os objetos físicos ajuda a quebrar a artificialidade e a criar uma composição meio híbrida. Se você achar que é necessário, eu particularmente não uso. Diferente de painéis reflexivos ou fundos de vinil, esses tecidos aqui são opacos e também são difusores, o que significa que eles adaptam bem a diferentes tipos de iluminação. Seja luz natural ou artificial, o material não reflete de forma muito pontual e mantém as cores equilibradas. Isso é ótimo para quem ainda está aprendendo sobre luz e gravação, pois esse tecido perdoa erros de iluminação, né? Pequenas variações da luz não prejudicam o resultado final. E com o ângulo certo e uma boa luz lateral, ou uma luz de preenchimento geral, uma luz difusa, que é o que eu uso aqui, o efeito tridimensional fica mais intensificado, tornando o vídeo mais bonito visualmente. O cenário não serve apenas para embelezar o vídeo, ele faz parte da experiência emocional de quem está assistindo. Então, um bom cenário cria essa atmosfera. Ele guia o olhar, ele ajuda na concentração e influencia como o conteúdo é percebido. Um cenário bem escolhido contribui para que o público se sinta dentro do espaço, de um espaço coerente que está sendo falado ali. Se o tema é sério, o cenário pode reforçar com sobriedade. Se o tema é emocional, ele pode transmitir acolhimento. Se o tema é criativo, ele pode estimular a imaginação. E essa harmonia entre o conteúdo e o ambiente faz com que o espectador permaneça mais tempo assistindo, porque o vídeo se torna mais agradável e coerente àquilo que ele busca. Então, em um mundo onde a atenção é disputada a cada segundo, isso pode ser uma vantagem gigantesca.
Além disso, esse tecido tem uma vida útil bem longa, o material é lavável, é resistente, e se for bem cuidado, pode durar anos sem perder a qualidade de impressão. Como eles são reutilizáveis, eles evitam um desperdício de recurso e reduzem, né, o impacto ambiental para quem se preocupa com essas questões, né? E em comparação com cenários físicos que precisam ser desmontados, reconstruídos com frequência. E então essa característica torna o investimento ainda mais inteligente, especialmente para quem grava com regularidade e precisa de algo que dure mais. Né? Eu acredito que esse tipo de cenário é acessível para todos. Né? Talvez o maior benefício dele seja essa democratização estética profissional. Né? Eu acho que por muito tempo, né, ter um cenário bonito era privilégio de quem tinha um espaço, quem tinha dinheiro, quem tinha equipamentos caríssimos. Hoje qualquer pessoa pode criar um ambiente elegante, criativo e aconchegante com um simples tecido pendurado, mas não é pendurado de qualquer jeito, né, gente? Vamos tomar cuidado para não deixar nada, nenhuma parte, nenhuma borda dela aparente, né? Tem que ser algo que transmita profissionalismo. Afinal de contas, é isso que a gente está passando para nossa audiência. A gente está transmitindo com a nossa imagem aquilo que a gente está oferecendo, certo? Então, se eu apareço aqui com um cenário caindo, torto, eu estou mostrando uma displicência, uma falta de cuidado, e é isso que a minha audiência vai perceber quando pensar em comprar algo de mim ou não. Se o cenário do cara tá assim, sabe? Se o lugar onde ele faz é assim, por que eu vou gastar minha grana com esse cara? Esse cara nem parece bem sucedido, sabe? E às vezes é aquilo que eu disse. Não adianta ser, a gente tem que parecer, pro bem ou pro mal. Então, essa é uma forma acessível de elevar o padrão visual e competir de igual para igual com grandes produtores, certo? Eu acredito que esses cenários são uma revolução silenciosa, eu não vejo falar muito deles. Né? Eles unem o melhor de dois mundos, a simplicidade e o impacto. Né? O impacto visual positivo. Eles permitem criar atmosferas diversas do corporativo, do afetivo, do criativo, do introspectivo. Tudo isso com praticidade, com economia e com muito estilo. Mas mais do que um fundo bonito, isso aqui é uma ferramenta de comunicação emocional, como eu já tenho dito aqui. Ele reforça a identidade de quem fala, ele melhora a percepção do público e ele transforma qualquer vídeo em uma experiência mais agradável e mais profissional. Em resumo, investir em um bom cenário 3D em tecido não é apenas uma questão de aparência, é uma decisão estratégica. É entender que no mundo digital a imagem é parte da mensagem e quando o cenário comunica, mesmo que sem palavras, a mensagem se torna muito mais poderosa. E agora então, para a gente finalizar, eu só quero pontuar com vocês aqui algumas coisas. Eu fiz uma estimativa, tá? Quando eu comprei esse meu cenário, eu gastei cerca de R$ 500, tá? Tem alguns mais baratos e eu inclusive vou comprar para experimentar e aí posso passar para você as minhas impressões depois. R$ 100 no cenário, dois tripés parecido com esse aqui que eu tô colocando na imagem. Na verdade, o meu tripé é muito igual a esse aqui, os dois, tá? Dois varões de cortina, que é esse, um varão retrátil que eu comprei, então eu regulo a altura dele. E foi isso. O meu investimento, isso que vocês estão vendo aqui, de cenário, foi isso, tá? Então, o que que acontece? Se eu somar tudo isso, R$ 685. Agora, divide isso aqui, para fazer conta redonda, em 10 vezes no cartão. É menos de R$ 70 por mês, para você qualificar o seu ambiente, certo? Então, o que que acontece? Essa bolinha aqui do varão, ó, isso aqui, eu fiz um furinho nela, com uma broquinha, e encaixei na pontinha do tripé, certo? Lembrando que é um de cada lado, né? Então, uma ponta do varão tá aqui, a outra ponta do outro varão tá aqui. Perfeito? Entendido? Encaixei nos furinhos. O outro varão vai por baixo. Tá? O tecido, ele é dobradinho ali, então passa por dentro. Estica. No meu caso veio um probleminha na costura, então eu tive que fazer um cortezinho, mas bem tranquilo. O outro varão vai por baixo, e aí eu estico ele um pouquinho mais e prendo nessa parte entre os pés do tripé, porque daí quando eu estico ele, quando eu estico o tripé para cima, eu tensiono o tecido e ele ganha uma resistência maior. Então aqui, ó, embora eu mexa e ele balance um pouquinho, quando eu não tô mexendo ele tá ali, paradinho ou quase isso. Eventualmente, eu como sou muito chato, eu vejo que tem alguma oscilação, algum ventinho que entra de alguma janela e tal. Mas, no geral, é isso, certo? Então, pessoal, eu vejo vocês no módulo 2, onde a gente vai falar de luz, de iluminação, do improviso ao resultado, certo? Obrigado pelo tempo de vocês até aqui, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham aproveitado, revisem essa aula quantas vezes quiserem e nos vemos na próxima. Até lá!